Então a intenção é poder até fracionar esse assunto, que na verdade é um assunto extremamente denso, né, na questão de informação, porque falar sobre ansiedade pré-nupcial, ou em alguns casos, como o pessoal fala, né, tem sido chamado de TPN, né, tensão pré-nupcial. Eu não sei quantos aqui já passaram por essa situação, né? Quantas noivas já sofreram dessa situação, têm sofrido, muitas noivas vão sofrer. Mas uma das intenções que foi de fazer esse vídeo, né, falando sobre ansiedade pré-nupcial, até pela questão de que a gente tem vivido um momento como sociedade, né, sociedade brasileira, mas sociedade mundial. Até deixa eu dar uma silenciada aqui nos aparelhos para não ter nenhum problema de tocar no meio do vídeo aqui. Mas eu não sei quantos sabem, mas a gente tem vivido uma situação onde os distúrbios de ansiedade têm sido cada vez mais intensos, né? Há muitas pesquisas que falam que a ansiedade vai ser a doença do século, principalmente daqui a 10 anos, né? A quantidade de pessoas ansiosas vai chegar num patamar absurdo dentro da humanidade. E é claro que quando se fala de casamento, quando se fala de noiva, né, qual é a noiva que às vezes não passa por algum momentozinho do seu processo de casamento, aonde a ansiedade às vezes dá uma cutucada, bate na porta e fala, olha, eu tô aqui. E muitas situações que a gente vê como sociedade, né, a pressão que a sociedade muitas vezes coloca diante da noiva, quando eu falo sociedade, tudo aquilo que envolve ela. São as tendências, são os fornecedores, é a questão também dos familiares, das amigas. Então são inúmeras situações e são inúmeros personagens que envolvem a noiva, que muitas vezes pode causar que a gente chama de ansiedade pré-nupcial, ou a questão do outro nome que chama de tensão pré-nupcial. E aí, quando a gente vai ver muitas dessas questões, na verdade a ansiedade ela sempre remete a algum medo sobre algo futuro. Então, alguma perspectiva que o noivo, que a noiva tem sobre algo futuro, se vai dar certo, se não vai dar certo, como é que vai ser essa questão e como é que vai resolver todas as situações do dia a dia. E aí fica naquela preocupação, será que vai dar certo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu programei, como é que vai ser isso? E aí a gente entra, eu estou montando inclusive um e-book falando exatamente sobre esse tema, ansiedade pré-nupcial. Então, se você conhece alguma noiva que tem passado por essa situação, ou que você acha que vai passar, manda via direct ou via WhatsApp no meu Instagram, lá no perfil tem um link que dá para abrir uma opção para o meu WhatsApp, manda uma mensagem para mim falando que quer receber esse e-book. Eu quero ver se até a próxima semana já finalizo ele, o texto já está pronto, agora na verdade é mais a parte gráfica, né, a parte de imagens que eu vou montar a arte dele, mas falando exatamente sobre isso, né, eu vou fornecer de forma gratuita esse e-book. Pessoal que quiser, eu mando o link, eu mando via e-mail, via WhatsApp, para o pessoal poder ter essas informações que às vezes podem ajudar. E hoje eu estava até batendo um papo com uma noiva que eu fiz o casamento, a Vanessa, e ela casou no mês de maio agora de 2019, e a gente estava batendo um papo sobre essa questão de ansiedade. Eu até brinquei com ela, seria legal se ela pudesse participar ao vivo, mas ela falou que morre de medo, morre de vergonha de participar ao vivo. Eu falei, não tem problema. E eu fui fazendo algumas perguntas para ela sobre essa questão de ansiedade, se ela se sentiu ansiosa, qual foi a expectativa versus a realidade, como é que foi essa situação de ela administrar as emoções dela com relação ao seu casamento. E olha que interessante, eu fiz uma primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: que atitudes
você já sentiu ansiedade, na verdade, eu perguntei, você teve ansiedade no seu casamento? E ela falou que não teve sintomas tão fortes de se sentir realmente ansiosa para o casamento. Eu perguntei como é que ela conseguiu esse milagre, porque quase todas as noivas sofrem dessa questão de ansiedade. E ela falou que, na verdade, ela tomou atitudes proativas que ajudaram ela nessa questão. Então, ela tentou ser o máximo proativa possível, que essa ação proativa ajudou ela a não se preocupar tanto com as próprias emoções dela, porque um dos principais mecanismos da ansiedade é mexer com as suas emoções e gerar uma preocupação além do normal. E aí eu perguntei para ela, que atitudes proativas você tomou para não ficar ansiosa? E ela respondeu que foram 3 atitudes principais. Então, se você é noiva, né, se você vai casar, se conhece alguém que vai casar, né, você pode estar notando, mesmo assim, essa live vai ficar no ar aí durante 24 horas e depois eu pretendo postar ela no Facebook também, no IGTV. E até o pessoal que estiver assistindo, quem puder ajudar até para que o Instagram possa estar enviando esse vídeo para mais pessoas, ele possa se tornar algo interessante para que as pessoas possam visualizar. Uma das coisas que ajuda é, aqui embaixo tem uns coraçõezinhos que conforme você vai clicando nesses corações, o Instagram entende que o assunto é interessante, que o vídeo é relevante e ele envia esse vídeo para mais pessoas. Então, se você puder, manda aí uns coraçõezinhos no vídeo, isso ajuda muito o Instagram divulgar esses vídeos para outras pessoas. Mas ela falou que ela teve 3 atitudes principais. A primeira delas, né, ela decidiu como queria as coisas. Então ela falou, não, eu quero que o meu casamento, a minha festa seja dessa e dessa forma. Então ela fez uma lista de situações da forma como ela gostaria que o casamento dela fosse realizado. E ela falou que ela fez essa listagem e ajudou muito para que ela não ficasse ansiosa antes do tempo. Aí ela colocou a segunda atitude. A segunda atitude foi, fiz todo o planejamento. Né? Então ela tinha uma assessora no dia do casamento, graças a Deus tinha uma assessoria, porque hoje, gente, não tem como casar sem assessoria. Se você não quer ficar ansiosa ou ansioso além do normal, por favor, contrate uma assessoria. Não tem mais como hoje você fazer um casamento e ficar despreocupado sem uma assessoria. Mas ela falou que ela fez todo o planejamento. Então, toda a organização, do cronograma, das datas, ela foi fazendo essa organização, esse planejamento, e isso ajudou ela a não ficar ansiosa antes do tempo, não ficar ansiosa por algumas situações. Por quê? Porque ela tinha uma planilha de planejamento que ajudava demais isso. E aí eu falo, existem sites que fornecem essas planilhas, né? O Belo Casamentos é um site que fornece, o casamentos.com.br, onde eu estou cadastrado também, né? Onde eu sou um dos fornecedores, eles fornecem planilhas de planejamento, você consegue fazer todo um planejamento ali, e a própria assessora também pode te ajudar nessa questão. Terceira atitude que ela tomou, ela colocou tudo em ação na ordem em que foi planejado, e aconteceu. Então ela fez aquela planilha e baseado naquela planilha ela foi fazendo as ações. Então o que eu tenho que fazer primeiro, até que qual data, e ela foi fazendo. Então em cima daquela planilha que ela fez na agenda dela, tem alguns que chamam de Event Planner, né? Você pode fazer uma planilha de planejamento, e ela foi, conforme as datas foram chegando, conforme as situações que ela precisava, ela foi ticando uma por uma, e isso ajudou ela a não gerar ansiedade. Eu achei muito bacana. E aí eu perguntei algo para ela. Se algo que você queria, algo que você planejou, ou a ordem que você colocou, alguma delas você não foi como você esperava, como você administrou essas emoções? E ela falou que, até ela colocou um detalhe, tudo que ela fez foi em 4 meses. Então, quando eles decidiram fazer a cerimônia de casamento, faltava 4 meses para a cerimônia. Foi quando ela começou a organizar tudo.
Mas ela falou que graças a Deus aconteceu exatamente como ela esperava. Mas algo que ela colocou de resposta aqui que eu achei super interessante foi: eu não coloquei tantas expectativas logo do início. Isso é muito legal, porque uma das coisas que eu falo para as noivas é exatamente: você tem que se preparar para que imprevistos aconteçam. E existe a diferença entre a expectativa e a realidade. Às vezes os noivos, as noivas têm uma expectativa de como vai ser o seu casamento. Só que existe a realidade. Eu não sei quantos essas imagens que você vê no Instagram, no Facebook, né, de forma até cômica, muitas vezes coloca qual é a expectativa que você tem de algo e qual realmente é a realidade que você tem de algo. E ela colocou exatamente essa resposta que eu achei legal: não coloquei tantas expectativas logo do início. Então ela já se preparou psicologicamente, não fez aquele sonho daquele casamento ideal, aquele casamento dos sonhos. Ela tentou ser o máximo realista possível, e ela colocou uma outra resposta que eu achei muito bacana. Ela colocou assim: eu me preparei para outras opções. E aí que eu acho que é super interessante essa questão de você pensar, existe um plano B no seu casamento? Ou não. Ou meu casamento acontece assim, ou não tem jeito. Ou a assessora faz desse jeito, ou é inegociável. Então, de que forma você planeja o seu casamento e quais as opções que você abre para que esse casamento possa acontecer de uma outra forma, além daquela primeira que você imaginou. E isso vai te ajudar muito nessa questão de você não ficar tão ansiosa com relação à sua cerimônia de casamento. Então, algo que eu coloquei aqui, que um dos porquês que muitas vezes gera ansiedade no coração de tantas noivas com relação ao casamento. Principalmente porque o casamento, ele significa, na verdade, uma mudança de estilo de vida. É uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de estilo de rotina, é uma mudança de espaço físico e territorial. São muitas expectativas, não somente sua, mas das pessoas que estão em volta de você. E é aí que essa ansiedade aparece. Por quê? São os preparativos da festa, é a organização da nova casa, é a mudança que a união vai implicar no relacionamento, são os gostos diferentes do noivo e da noiva, são duas pessoas, são dois gêneros, são duas cabeças totalmente diferentes que estão falando sobre a mesma situação. E aí, inúmeras situações acabam acontecendo dentro do nosso coração, né? Do coração das noivas. Você acaba deixando de fazer algumas coisas que são essenciais. Então, uma das minhas dicas, né, se eu for falar de várias coisas que envolvem o casamento, que pode gerar ansiedade ou pode potencializar você de ficar ansiosa. Por exemplo, tudo não sair da forma como planejado. Você já imaginou isso? Que nem sempre as coisas vão sair da forma como você espera? Essa é uma delas. A segunda delas todas as energias suas estão dedicadas somente para a organização do casamento e você não coloca alguém que possa te ajudar nisso. E isso pode te gerar uma ansiedade além do normal, né? Deixar de comer. Eu não sei quantas noivas deixam de comer, né? Existe a bulimia nervosa, que você come excessivamente ou você perde o apetite, né? Passar horas na frente do computador pesquisando inúmeras coisas, né? Deixar de praticar hobbies favoritos, deixar o coração acelerado além do normal, se preocupar com detalhes que ninguém vai perceber. Porque tem situações que as pessoas não vão perceber alguns detalhes, só você está preocupada com aquilo. E isso acaba potencializando ainda mais a ansiedade no seu coração e na sua mente, né? Sentir solidão por estar fazendo tudo sozinho. É aquela situação que às vezes o noivo não se preocupa da mesma forma que você se preocupa. E você acha que você está sozinha nessa parada do casamento. Ah, o meu noivo, meu marido não está preocupando com a cerimônia. Só que às vezes a forma como ele pensa o que precisa para um casamento é totalmente diferente, muitas vezes, da mulher, da noiva, né?
cobrança demais da família, né? São os pais, são os avós, são as irmãs, são as amigas, né? As pessoas do seu círculo de relacionamento acabam fazendo com que isso potencialize ainda mais. E o perfeccionismo acaba ajudando quando você quer tudo exatamente perfeito, né? Você não aceita que aquela cerimônia, aquele detalhe, aquela decoração, o seu vestido, algo saia fora do que você colocou como ideal, né? E por último, não terceirizar algumas decisões. Você quer decidir tudo o que concerne sobre o casamento. Você não delega, não contrata um assessor ou contrata assessora só do dia, não contrata aquela assessoria que ela vai acompanhar você em todo o processo, bater papo com fornecedores, né, fazer visitas técnicas, ir com você muitas vezes até numa prova de vestido, ajudar na organização da parte de decoração, ver todos esses detalhes, ela fazer também um event planner, né, fazer todo um trabalho junto com você de organização do seu casamento. Então são situações que todas elas que eu falei aqui, elas potencializam a sua ansiedade pré-nupcial ou a tensão pré-nupcial, né, vai da forma como você quiser colocar. E todas essas informações vão estar no meu e-book de forma detalhada. Então, se você acha interessante, acha que alguém precisa dessas informações falando sobre ansiedade pré-nupcial, eu já faço o convite de você poder estar mandando para mim um oi via direct, né, ou via o WhatsApp e falando, olha, eu quero receber esse e-book, manda o seu e-mail e aí eu vou estar enviando por e-mail para vocês. Ou para alguém que você acha que seja interessante e que essa pessoa necessita dessas informações. Por quê? Porque dentro desse e-book eu vou passar 5 dicas que são essenciais para você não ficar extremamente ansiosa no seu processo para o seu casamento. Mas, para eu finalizar o vídeo, eu vou colocar pelo menos um aqui dessas 5 dicas com relação à ansiedade, como você combater a ansiedade pré-nupcial. Porque também não adianta eu ficar colocando inúmeras situações aqui e não te dar alguma resposta. Mas uma primeira que eu posso colocar é você colocar no seu coração, na sua mente, preparar o seu emocional que nem tudo pode sair da forma como você desejou, da forma como você planejou. Por quê? Porque imprevistos acontecem. E aí você tem que ter estratégias, aquilo que aquela noiva respondeu, a Vanessa respondeu. É a questão de você ter o plano B. O que eu posso fazer caso isso não aconteça? O que eu posso fazer caso aquilo não seja da forma como eu imaginei? O que eu posso fazer caso algum fornecedor der uma mancada, né? Então, inúmeras situações, inúmeras possibilidades que você pode imaginar que nem tudo pode sair conforme o desejado. Nem todo sonho acontece da maneira como nós imaginamos e a gente não tem o poder de controlar o futuro. E a gente não tem o poder de controlar situações. Então é vocês perceberem isso, prepararem o coração para isso e saber que, olha, eu preciso imaginar que da minha lista de 10, 15 tópicos que eu coloquei para o meu casamento ideal, alguns deles não podem ser que não aconteçam da forma como eu planejei. E aí vai ter o plano B. Porque se você prepara o seu coração dessa forma, tudo aquilo que der certo, você vai ticar e vai falar, poxa, isso aqui foi além da minha expectativa, esse aqui foi além da minha expectativa, esse outro foi além da minha expectativa. E aí você vai para a cerimônia de casamento muito mais realizada, você vai para a sua lua de mel muito mais realizado. Por quê? Porque você não criou aquela expectativa além do normal. Pelo contrário, você se preparou psicologicamente caso algo não aconteça da forma que foi planejado, o seu coração já está preparado para se tranquilizar e saber que, poxa vida, não foi da forma, mas mesmo assim o meu sonho está sendo realizado. Então, essa é a primeira, na verdade, de 5 dicas. Eu pretendo fazer
esse vídeo em outras etapas também,